recebe isso? Em nome de Jesus, coração aí está quentinho, ardendo, desejando a palavra do Senhor, amém? Então nós vamos começar, eu quero que vocês fiquem com a palavra, com a Bíblia. A gente vai começar em Gênesis, e a gente vai até Apocalipse? Não, mas nós vamos ver algumas passagens aqui que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. O quanto é importante a gente ter entendimento daquilo que Deus sempre planejou. Daquilo que Deus sempre desejou para a sua igreja. Glória a Deus. Não só para a sua igreja, mas para os seus filhos. Aquilo que o Senhor sonha para a sua vida. Sempre sonhou. Lembre-se que você sempre esteve no coração de Deus. Quem sempre esteve no coração de Deus aí? Levanta suas mãos. Em nome de Jesus, toma essa verdade para a sua vida. Só isso já vai aqui curar a sua alma, o seu coração, de qualquer problema que você esteja tendo durante essa semana. Talvez tenha sido uma semana pesada, pesarosa, dificuldades, decisões importantes, lutas que apareceram. Lembre-se, você sempre esteve no coração de Deus. Aleluia. Então vamos abrir lá em Gênesis, no capítulo 15. Acho que é a Ara mesmo, vou colocar para nós. Gênesis no capítulo 15. Ei, glória a Deus. Nós vamos falar de Abraão, amém? Nós vamos falar de Abraão, de uma experiência maravilhosa que, quando a gente estava falando sobre os alunos lá de Pentateuco, vai lembrar, quando eu estava estudando para dar essa aula, naquele momento Deus já ministrou fortemente ao meu espírito. E quando o pastor Norton me falou para pregar, o Senhor falou assim, é hoje. Falei, amém, Senhor. Glória a Deus. Não é tão fácil quando a gente imagina uma coisa, mas o Senhor nos prepara hoje outra. Gênesis capítulo 15. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim, vamos ver aqui. Depois destes acontecimentos, preste atenção, veio a palavra do Senhor a Abraão. Amém? Veio a palavra do Senhor a Abraão. Numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão. Será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então conduziu-o até afora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. Ele disse, será assim a tua posteridade. O Senhor está falando para você, olhe para os céus. Aleluia. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Vamos para o 17.
E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre eles, entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito, até o grande rio Eufrates. Aleluia. A promessa, a palavra do Senhor. Esse texto é riquíssimo e maravilhoso. E eu quero que vocês, assim como eu, assimilem no coração. Começa dizendo ali, depois deste acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Mas veio a palavra, essa é uma expressão muito comum para os profetas. Assim, o Senhor falava muito com Jeremias, com Ezequias, com Daniel, com todos eles. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, veio a palavra do Senhor. Então, nós aqui podemos entender que Abrão, ele não é um profeta de ofício, sim ou não? Ele não era um profeta de ofício. Ele não tinha um cargo, um título ainda ali, né? A história depois vai fala sobre ele até hoje. Mas ele não tinha o título, ele era errante, ele estava em terra estrangeira. Ele não era ninguém. Mas a palavra do Senhor veio a Abraão. Preste atenção. Deus é um Deus pessoal e um Deus que fala. O Senhor falou ao meu espírito, muitas vezes nós ficamos buscando palavras e profecias e de outras pessoas, mas Deus está levantando a mim e a você para receber a palavra do Senhor. O Senhor está levantando neste tempo homens e mulheres que talvez não tenham cargos e ofícios importantes no meio gospel, mas nos céus é reconhecido por Deus. E Ele quer dizer, eu vou falar a minha palavra para você. Eu vou mostrar o meu conhecimento revelado, aleluia, aos filhos, aos amados dele. Por isso que você sempre esteve no coração de Deus. Essa promessa, esta aliança, essa palavra que o Senhor libera sobre Abrão é para a nossa vida. E nós vamos ver este cumprimento pela palavra de Deus até no Novo Testamento. Mas eu quero que vocês entendam esta aliança, este propósito para nós chegarmos a lá. Deus fala contigo. Seja corajoso. Seja ousado. Deus tem ministrado a palavra dele para você e para mim. Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus pessoal. E mesmo tendo essa conversa tão íntima, como Deus é gracioso e como Ele é Pai. Porque mesmo Ele falando a Abraão vem com suas queixas diante do Senhor. Ele vem com suas dúvidas diante de Deus, com seus questionamentos, com a palavra que o próprio Deus havia liberado para ele pessoalmente. Presta atenção, Deus quer falar contigo. Põe-te de pé. Vá orar, vá jejuar, vá para dentro do seu quarto. Oh, glória a Deus. O Senhor quer revelar coisas grandes e preciosas para nós. Nessa intimidade, nessa comunhão tão grande que Abrão está aprendendo e a ter e a receber a palavra do Senhor e a aprender a viver aquilo que o próprio Deus havia prometido para ele. Abrão fala assim, mas Deus, como isso vai acontecer? O Senhor disse que a minha descendência povoa a terra. O Senhor disse, né, aqui parafraseando, que os meus descendentes iam abençoar todas as nações. O Senhor disse, mas eu estou velho e ainda nenhum filho tenho. Um servo da minha casa tomará toda a minha herança e continuará a minha descendência como pode. Meu filho, quando nós estamos diante do nosso Pai, Ele quer nos ouvir. Posso ouvir um amém?
Ele quer nos ouvir. Faz parte do nosso crescimento, da nossa comunhão, do nosso chamado ministerial, daquilo que fomos chamados a profetizar. Nós temos esse diálogo com o Senhor. Nós precisamos parar muitas vezes. Claro que homens e mulheres de Deus são levantados para nos ajudar, amém? Mas nós precisamos agora a começar a ter um relacionamento vivo com o Senhor, para o propósito que Ele está lançando para a igreja nesses últimos dias. Então, nós, assim como Abraão conversou, falou, ouviu, Deus ouviu Abraão, o Senhor também quer ouvir as nossas queixas, talvez. O Senhor também quer ouvir as nossas dúvidas diante dEle. Muitas vezes nós vamos a outras pessoas primeiro, antes de ir ao Senhor. Sabia que o Senhor tem ciúmes de nós? Quem acredita nisso? O Senhor tem ciúmes de nós, Ele tem. E Ele quer que a gente fale com Ele. Isso é relacionamento. Isso é comunhão com o Senhor. Isso é intimidade. Nós precisamos aprender a gerar isso. E nessa conversa, Abraão ainda estava aprendendo, caminhando com o seu Deus. Uma nova história, né? Ele era de uma terra distante, idólatra, vivia em uma outra cultura, uma outra história. E agora ele está vivendo e conhecendo ao único Deus que o chamou e profetizou e deu uma palavra sobre ele, sobre a vida dele. Glória a Deus, o Senhor tem nos chamado para ter essa conversa. E quando nós estamos tão apaixonados por Ele, nós podemos conversar com Ele dessa forma. E Ele vem responder. E ali Ele diz, e respondeu logo o Senhor, não, este não será o seu herdeiro. E Ele diz, olha para o céu, sai da onde você está. Vem para fora, olhe para os céus, saia da mesmice, da rotina, do nível espiritual que nós estamos. Olhemos para o céu, para Deus. Olhe para aquilo que Ele está falando para você. Olhe para aquilo que Ele está movendo no teu espírito. Se você ainda não consegue, olhe para aquilo que Ele deixou escrito nesta palavra que te diz a você que você é mais que vencedor, que você é filho eleito, que o Senhor tem algo para a sua vida e para a sua família. Olhe, saia dessa mesma condição e vamos nos amadurecer no Senhor, olhar para os céus, contar as estrelas. No sua intimidade, aprenda uma coisa. Tem horas que eu literalmente faço isso. Eu estou orando e parece que eu sinto um peso, talvez na minha devocional, em algum momento. Eu abro a janela do meu quarto, bem grande, a cortina, e eu olho para os céus. Meus irmãos, o Senhor começa a ministrar no meu espírito. Eu falo, Senhor, a sua grandeza é revelada nos céus, se revela a mim. Fala comigo, em nome de Jesus, saia deste ambiente que está aprisionando a sua mente. Saia dessa angústia, consiga vencer esses sentimentos que têm te deixado para baixo e olhe para os céus. Dali virá o seu socorro e verá a resposta para a sua vida. Uma das maiores mensagens que Deus me deu, tive a oportunidade de pregá-la, foi quando eu fiz isso. Eu estava tão atormentada, eu abri a janela, o Senhor me deu uma visão tremenda, e ela tem sido norte na minha vida. Tenha essa experiência com o Senhor, amém? E o Senhor, Ele traz a memória, Ele diz, olha, eu sou Deus que te tirou daquela situação, te dei essa promessa, e sou um Deus que vai cumprir. O Senhor já fez milagres na sua vida? O Senhor já te tirou do lamaçal do pecado? O Senhor já mudou a sua história e da sua família? Ele continuará a cumprir aquilo que prometeu à sua vida. Ele é fiel. E essa aliança Ele fez com Abraão e chega até nós. Olha que maravilhoso. Aí Abraão fala, como eu vou saber, Deus, que aquilo que o Senhor falou vai se cumprir? Deus falando literalmente com ele.
né? Eu sou o Deus que tirou você daquela situação e fiz você chegar até aqui. Farei. E ele ainda estava, mas Deus, como? O Senhor entende as nossas fraquezas. Ele não quer que fiquemos fracos, mas Ele entende a nossa fraqueza. Assim como o Espírito de Deus diz para mim, o meu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Quando nós entregamos essa realidade para Deus, entregamos que somos sim fracos, o Senhor molda em nós a fortaleza dEle mesmo. A essência do seu poder, a essência da sua palavra. Nós já vamos chegar lá naquela parte que já foi dado spoiler aqui, aleluia. Eu sei que o Senhor está ministrando na sua vida. Então o Senhor fala assim, Abraão, é o seguinte, eu vou fazer uma aliança contigo. Como também já ensinamos para os nossos alunos, Deus, Ele usa muito a cultura, o método da onde aquela pessoa estava inserida, o ambiente, o país. E naquela região da Mesopotâmia, no Antigo Oriente, eles tinham uma maneira muito incomum de fazer contratos e alianças, mas era assim que era feito. Literalmente, nós vamos ver essa mesma situação lá em Jeremias 34, falando a respeito desse tipo de contrato. Então, eles não tinham um cartório como nós temos hoje. Hoje é como se Deus nos levasse a um cartório, vamos reconhecer, firma, está aqui, tudo que eu vou fazer, está assinado, carimbado. Não existia. Então, era o contrato. Deus, Ele tem essa maneira de falar conosco, usando muito o ambiente que vivemos. Por isso, preste atenção em tudo que acontece ao seu redor. Em toda a situação que acontece ao seu redor, Deus está falando e ministrando. Está usando situações, pessoas, louvor, seja o que for. Ele está ministrando ao seu espírito. Ele faz isso. Então, essa era a maneira de contrato. As duas pessoas queriam fazer este contrato. Eles pegavam esses animais, partiam ao meio, faziam um caminho. E essas duas pessoas entravam e passavam pelo meio desses animais, né? Prometendo um ao outro este contrato, dizendo que aconteça comigo como este animal, se não cumprir a minha aliança que tenho contigo. Entendeu? Que eu morra se eu não cumprir a aliança que eu tenho contigo. Esta era uma maneira dos povos antigos do Oriente fazerem um contrato. E olha que interessante que Deus manda ele separar 3 animais, o pombinha e a rolinha. Não vou ter tempo de entrar muito na parte teológica, mas eram os animais que exatamente em Levíticos eram os animais que eles tinham que oferecer ao Senhor em adoração, né, no momento da adoração da entrada do templo. E esses animais que eram sacrificados representavam quem? Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela se completa. Pai, Filho e Espírito Santo está desde Gênesis e Apocalipse. A gente só precisa aprender a interpretá-la. Aleluia. Então, interessante, maravilhoso, é que Abrão não passa por este caminho. Nós vemos um tipo de uma teofania. O próprio Deus em uma tocha passa por este caminho dizendo, Abrão, que aconteça comigo como esses animais, né, caindo na nossa, descendo ao nosso nível para que a gente possa entender. Que aconteça comigo como esses animais, se eu não cumprir aquilo que eu prometi a você. E essa aliança não era para Abrão, era para toda a sua descendência. Era porque Abrão ia abençoar todas as nações da terra. Essa aliança Deus tem gerado até os dias de hoje. Ele está passando neste caminho novamente hoje, dizendo, eu sou fiel para cumprir o que prometeu. Eu zelo pelo que eu falo. E Ele disse que nos daria poder. Ele disse que nos daria autoridade. Ele disse que nós profetizaríamos. Ele disse que nós teríamos visões. Ele disse que nós faríamos prodígios. Que nós levaríamos a cura. E Ele é fiel para cumprir. Essa palavra, esta aliança está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vamos provar isso? Eu vou direto para Atos.
Glória a Deus. Tem muitas palavras falando desta aliança, Deus cumprindo essa aliança, nem todos os profetas, mas eu quero tirar um especial que é Joel. Quem conhece essa passagem de Joel? Aleluia. Vamos abrir, só para eu abrir aqui, em Atos 2. Glória a Deus. Pedro está fazendo um discurso, vocês conhecem bem, explicando o que havia acontecido em Pentecostes. Eles foram cheios do poder. A promessa, a palavra de Deus foi cumprida em Pentecostes. Mas eu quero ler ali no 2:16, quando ele cita o profeta Joel, para a gente não ter que passar lá, a gente já fica direto aqui. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas, o quê? O quê? Vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até os meus servos e servas, sobre minhas servas derramarei do meu espírito, naqueles dias e profetizarão. É uma palavra literal para a sua vida hoje. Abra a tua boca e profetiza esta aliança firmada lá no início de todas as coisas. O Senhor está dizendo, continuo fazendo. Continuo. Oh, o Espírito Santo falava para o meu coração. Diga, fale, abra, profetiza. Está na hora de nós subirmos de nível. Nós queremos receber a profecia. Deus está falando, eu vou usar você em profecia. Eu vou usar você em palavra profética. Eu vou usar a sua história, a sua palavra, a sua comunhão, aquilo que você viveu. Louvado seja o Senhor. Aquela mesma unção, aquele mesmo poder, aquela mesma palavra ecoa sobre mim e sobre você. Sabe, eu quero só fazer uma ligação. Obrigada. Lá em Atos 3, para a gente fazer uma ligação entre aquela promessa de Abraão aqui, diz assim no 22, deixa eu ver. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis a tudo quanto ele vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir este profeta será exterminada do meio do povo. Moisés está falando de Jesus, assim como naquela aliança a gente também via Jesus. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias, presta atenção. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aqui Pedro está no templo, fazendo um novo discurso para explicar as coisas que estavam acontecendo. E aqui, é claro que se a gente for analisar bem teologicamente, a gente sabe que Pedro está falando para os judeus. Vocês são os filhos da promessa da aliança, mas vocês abençoarão todas as nações da terra. Lá no início, Jesus sempre teve você no coração. Jesus sempre amou você e a sua família. Deus sempre amou você e a sua família. Levantou um homem para que dele viesse a promessa de redenção à humanidade. Para que deste povo viesse o Filho, o Messias. E este povo levasse a todas as nações. Nós, eu e você, somos todas as nações. Este poder e essa autoridade está sobre mim e sobre você. Então, por quê? Muitas vezes, e eu falo para mim também, nós temos medo. Porque muitas vezes nós temos medo de abrir ou até mesmo vergonha. Quantas vezes nós estamos na rua,
na escola, na faculdade, no trabalho, em algum lugar, vem um peixão na nossa frente e a gente fica com vergonha de profetizar e falar a palavra do Senhor. Quem já passou por... Não levanta a mão, tá bom? Já passamos por isso. Chega. O Senhor vai jogar almas e nós vamos profetizar a elas. O Espírito de Deus falava meu coração, assim como eu acrescentava as almas na igreja primitiva. Nós temos estudado. Assim como Deus acrescentava, eu vou acrescentar. Aleluia. E você vai profetizar. Eu vou falar de novo. E você vai profetizar. Amém. Aleluia! É a tua boca. A voz de Deus não é a voz do povo, né? Não é a tua voz mesmo que o Senhor vai usar para ministrar e falar: ei, Deus quer salvar você. Deus quer levantar a sua vida. Deus vai te tirar dessa situação. Quando você trabalha para o Senhor, Ele trabalha para você. Quer ser feliz, completo, pleno, próspero, não é barganha, é uma realidade, é uma verdade. Trabalhe para Ele, Ele trabalha para você. Ele continua. Aí você pensa assim, mas pastor, o que nós vamos profetizar? Eu não sei, eu não posso dar outro spoiler aqui, mas vem coisa boa aí, gente. Só acredita, né, pastor? Vem coisa boa para a gente aprender. Mas preste atenção, comece profetizando a palavra de Deus. Comece profetizando essa palavra, a verdade que está escrita aqui. E vai ser um passo para o Senhor começar a ministrar no seu coração. Revelar coisas para você falar para as outras. Amém? Então ali, Pedro estava no seu discurso. E ele fala todo o evangelho, né? Vocês rejeitaram a este Jesus, ao Messias. E explica. E todos eles começam a ficar com o seu coração ardendo, querendo essa verdade. Sabe por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Pedro entendeu que não era na capacidade dele. Pedro entendeu que não era na inteligência dele, porque a gente sabe que ele não era muito inteligente mesmo. Pedro entendeu que não era ele, mas aquilo que habitava nele. Então ele pregou com ousadia. E essa ousadia foi como flecha ao coração dessas 3.000 almas que aceitaram Jesus naquele momento. Nós precisamos, quando formos profetizar, eu sempre falo, Senhor, não é por mim, é aquilo que habita em mim. E o Senhor ama essa vida, e o Senhor vai falar para este coração. Aleluia. Aí, então, Pedro diz, no 37, ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Gente, creia, receba, estou profetizando sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Vou vir almas e mais almas, dizendo assim: o que farei? O que farei, Davi? O que eu faço agora, Davi? O que eu faço agora, Débora? O que eu faço? O que eu faço para viver essa verdade que você está pregando? O que eu faço? Virão almas para você assim, em nome de Jesus. E você vai dizer como Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O profeta prega arrependimento em primeiro lugar. O profeta prega o quê? Arrependimento. Posso ouvir glória a Deus? Nós pregamos a verdade da palavra de Deus. Nós não vamos pregar que Jesus dá, que Jesus faz ficar rico, que Jesus vai fazer você casar. Não, isso vai ser uma consequência, amém?
quando nós estivermos ministrando sobre essas vidas. Mas o profeta, ele fala da verdade. Nós somos pecadores, precisamos de Jesus Cristo para sermos salvos, cheios do Espírito Santo. Nós seremos cheios do Espírito Santo. Oh, o Senhor quer levantar bocas aqui. Eu vejo bocas, muitas bocas. Recebe essa verdade. Jesus quer usar você como profeta nesses últimos dias. A igreja de Cristo, seja ousado. Comece a identificar. Olhe para os céus. Eu sou pobre e fraco, não tenho carro, não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho ninguém. Olhe para os céus. Eu sou rico porque o Espírito de Deus habita em mim. Eu sou rico porque sou o templo do Espírito Santo. Tenho poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo habita em mim e em você. Fará proezas, fará maravilhas, como diz em Daniel, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Está na hora de você fazer proezas. Talvez comece com um pouco. Não ignore os pequenos começos, outra coisa que Deus tem ministrado muito em nós. Talvez comece com pequenas palavras. Talvez comece com poucas pessoas, mas comece a profetizar essa palavra. Você é as nações de toda a terra. Você é a resposta daquela aliança em Gênesis. Oh, glória a Deus. Quero que vocês se coloquem em pé. Em nome de Jesus. Um mistério de louvor. Mas se coloque em pé, já no ato profético. Não se levanta de qualquer jeito. Feche os seus olhos. Começa a dizer: eu sou o alvo desta aliança de Deus. Eu sou o profeta que Deus vai levantar nesses últimos dias. Eu sou a boca de Deus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão doentes. Eu sou a resposta. Eu sou a resposta para esses últimos dias. Comece a orar pelo poder do Espírito sobre a sua vida. Deus de aliança, Deus de promessa. Cante essa verdade, cante essa verdade. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Seja profeta na sua casa. Seja profeta no seu bairro, nos seus vizinhos, para a sua família. Seja profeta na sua cidade. Seja profeta nas nações. Seja profeta. Em nome de Jesus, reconheça essa verdade do Senhor. Comece a falar e a mudar ambientes dentro do seu lar, a mudar ambientes dentro da sua casa, a mudar ambientes trazendo a glória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Comece a trazer essa realidade. O Senhor está falando para muitos que nós estamos aos pés de Jesus, às vezes: Senhor, faz isso. Senhor, muda a história do meu casamento, muda a história do meu filho. Jesus está falando: abra a sua boca e comece a profetizar. Meu casamento é uma bênção, meu filho é uma bênção, minha empresa é próspera.
A empresa onde eu trabalho é próspero. Mude o ambiente. Leve a salvação. O poder de Deus habita sobre o seu coração. Comece a trazer essa realidade. Comece a abrir a sua boca neste momento. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Só o Senhor pode trazer essa realidade, essa verdade em cada coração. Deus não falha. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Cante essa realidade. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus já. Eu quero falar algo que o Espírito ministrou ao meu coração. Talvez muitos estejam falando, você não sabe, pastor, o que eu tenho vivido. A dificuldade, a dúvida, o problema, ou financeiro, ou na saúde, ou no casamento, a tribulação. Talvez você está falando, como? Sabe que a promessa de Deus sobre a nossa vida, de sermos esses vasos de honra na mão dEle, é uma realidade, é uma verdade. Quando Abraão recebeu aquela promessa, não foi de imediato que as coisas começaram a fluir. Muito pelo contrário, ele teve tantas